Boa tarde, pessoal. Isso aqui eu desenhei aqui uma garrafinha uma garrafinha pequena, e aqui vou desenhar uma garrafinha grande, uma garrafa grande, uma garrafa pequena e uma garrafa grande. Se eu pegar um gás, uma quantidade de gás e colocar aqui, ele vai se espalhar e vai tomar conta de tudo, certo? Se eu pegar esse mesmo gás e colocar aqui, ele também vai se espalhar e vai tomar conta de tudo. Então o gás, ele toma conta de todo o recipiente. O problema é, se eu colocar o gás aqui dentro e colocar o gás aqui, e esse mesmo gás eu colocar a mesma quantidade de gás, colocar nessa vasilhinha aqui, ó, nessa bem pequenininha que eu fiz aqui, que vocês não estão nem vendo, o que vai acontecer? A pressão vai ser maior aqui, isso aqui vai ser quase uma bomba, então pressionado. Já aqui vai estar mais ou menos normal, e aqui vai estar bem mais rarefeito, vamos dizer assim, né? Então, se eu pegar esse gás aqui, se já está apertado, né? Uma coisa que já está apertada já, se eu colocar no fogo, aquecer, o que vai acontecer? Todo mundo sabe que ele vai expandir mais ainda e vai explodir, certo? Se eu diminuir a temperatura, o que vai acontecer? Ele vai ficar mais, a pressão vai diminuir, entendeu? Então você vê que tem uma relação entre pressão, volume e temperatura entre os gases, certo? A gente sempre diz que é um gás perfeito. Um gás perfeito é um gás que ele é perfeito, um gás perfeito, quando a gente sempre leva em consideração os gases perfeitos. Mas vamos lá. Vamos ver como é que fica essa fórmula que relaciona os gases, certo? Fica assim, ó. Vamos chamar P de pressão, V de volume e T de temperatura, certo? Então você vai ter uma pressão, um volume e uma temperatura inicial, certo? E depois você vai passar por uma situação onde você vai ter um volume ou uma pressão ou uma temperatura diferente. Vamos trabalhar primeiro com... a gente vai ver que cada uma dessa dá para você fazer umas relações diferentes. Eu vou colocar a fórmula aqui para vocês se ligar como é que a fórmula vai ficar. Vai assim, ó, pressão vezes volume, só que pressão 1, ou seja, a primeira pressão e o volume 1 inicial, certo? A pressão e o volume inicial dividido pela temperatura inicial, aí vai passar pelo processo, é igual a pressão 2, ou seja, a pressão depois do ocorrido, vezes volume 2 depois do ocorrido e sobre temperatura 2 do ocorrido. Entendeu? Aí ele vai dar aqui a seguinte situação, por exemplo, ele pode deixar o gás numa mesma pressão e variar o volume e a temperatura, ou ele pode deixar no mesmo volume e variar a pressão e a temperatura, ou ele pode deixar numa mesma temperatura e variar somente a pressão e o volume. É assim que ele vai usar, entendeu? Que ele vai fazer a fórmula para os problemas com você, entendeu? Por exemplo, se ele usar a mesma pressão, continuar na mesma pressão, essa fórmula aqui, pessoal, ele sempre diz que é nas condições normais de pressão e temperatura. Ele sempre fala assim, nas condições CNPT, condições normais de pressão e temperatura. Caramba, quase que... Ó, condições normais de pressão e temperatura, CNTP. O que seriam essas condições normais de pressão? Condições normais de pressão e temperatura. Vou pegar uma caneta que quebrou a foto do lápis. Essas condições normais de pressão e temperatura é a 0 graus Celsius, certo? 0 graus Celsius, e a uma pressão de temperatura de 0 graus Celsius, uma pressão de 1 atm, certo? 1 atm, ou seja, uma atmosfera, que é a mesma coisa que está ao nível do mar, que é igual a 75 milímetros de mercúrio, certo? Isso são as pressões. Eles podem dar a pressão em atm e pode dizer que é ao nível do mar,
certo? Ao nível do mar, e pode dizer que é 75 milímetros de mercúrio. Você já sabe que se trata da pressão normal. A temperatura normal é a 0 graus Celsius, certo? Então vamos lá, quando ele dizer a temperatura normal, a CNTP, aí você já sabe como é que vai ocorrer isso aí. Só que veja só, essas condições normais não são condições do gás, não é o gás que vai estar a 0 grau, também não é essa pressão aqui que vai estar a 75, é a pressão do ambiente. É como se você estivesse fazendo uma experiência, você tivesse pegado uma garrafa de gás e você vai aquecer. O gás ele pode estar a menos 20 graus, pode estar a 200 graus, mas a temperatura do ambiente onde ele se encontra é a 0 grau e você está no nível da praia, você está nas condições normais de pressão e temperatura, porque justamente as pressões, o volume e a temperatura dos gases é que vão variar, eles é que são a massa do quebra-cabeça. Então vamos jogar aqui, vamos considerar que ele coloque a pressão, ele vai variar somente o volume e a temperatura, certo? Ele vai avaliar o volume e a temperatura. Você viu o problema? Um volume tal, numa temperatura de tal. Se o volume inicial era tal, a temperatura foi para tal, qual será a temperatura depois do volume tal? Então você vai colocar assim, ó. Você viu que não rola pressão, então você copia a fórmula para o volume e a temperatura, que é essa aqui, ó. Entendeu? Se você viu que ele não deu volume, e deu pressão e temperatura, você vai na fórmula da pressão e temperatura. Q2, não, Q1, Q1 e Q2, Q2. Se ele não deu a temperatura, deu somente pressão e volume, você vai na fórmula de pressão e volume, ó. Aqui, ó. PV11 igual a P2V2. O que você vê nessas fórmulas aqui? O que você vê? Tá tudo aqui em cima, cara. Por exemplo, se ele está relacionando somente volume e temperatura, aí você, ó, apaga aqui do seu bisuário a pressão, fica só esses dois aqui, ó. Se ele está relacionando no problema somente o pressão e o volume, a temperatura continua a mesma, aí você, ó, se ele tá relacionando pressão e temperatura, mas o volume continua o mesmo, aí você apaga aqui, ó, a fórmula vai estar assim, ó, entendeu? É assim que ele vai dar a fórmula para você. Futuramente a gente vai começar a responder questões relacionadas a isso aí, tá bom? Então eu acho que é só isso aí.